Chegamos aqui como diretor de jornalismo, produção e programação, depois assumimos a presidência, mas com muita coisa já em mente, porque eu conhecia muito a televisão, sabia dos desafios e trazia comigo uma experiência muito longa na iniciativa privada também, o que me dava essa cancha para tentar mudar. E nós fizemos um planejamento de longo prazo, né, em que contemplava primeiro uma parte administrativa, financeira, também de criação de cargos, uma reestruturação de cargos, porque a televisão também não tinha uma estrutura de cargos que me permitisse produzir, né? Então, antes de produzir, claro que a gente conseguiu reativar de forma um pouco rápida, porque eu queria, o departamento de jornalismo, imediatamente, logo que eu cheguei aqui como diretor de jornalismo. Mas, como presidente, era preciso fazer uma mudança mais profunda, que começava com uma reforma administrativa, financeira, do regimento interno, do estatuto, que permitisse a criação dos cargos corretos de acordo com os dissídios coletivos de radialistas, de jornalistas. Então, foi feito todo esse trabalho de reestruturação para a contratação de mão de obra de forma correta. Depois, nós começamos a mexer mais profundamente na grade de programação, né, com o jornalismo, com o entretenimento, com a busca de parceiros que também produzissem conteúdo para a TV Pernambuco. Outra coisa importante também, melhoramos o relacionamento com o produtor independente que teve projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, no Funcultura. Então isso permitiu também que a gente tivesse um conteúdo. Nos aproximamos da TV Cultura e também nos tornamos afiliada da TV Cultura, que nos garante também uma programação cultural, educativa de qualidade, que eu acho que vai dar um salto na TV Pernambuco, em todos os aspectos. Primeiro, a reestruturação de toda a parte física dos prédios, que é preciso, a empresa estava precisando disso, a reestruturação de equipamentos, para tornar a emissora mais competitiva, mais produtiva, porque a gente precisa atualizar. A televisão, você compra uma câmera hoje, daqui a um mês ela não é mais a câmera. Enfim, infelizmente a gente precisa estar investindo. E, por último, dentro desse planejamento que eu tracei, a expansão do sinal digital. Em 2011, o Eduardo Campos tinha assinado um decreto criando a EPC, mas que nós tínhamos que ter um período de transição referente às outorgas, os canais que nós tínhamos, para poder a EPC, passar tudo para a EPC. Em agosto de 2016 foi concretizado. Nós deixamos de ser DETELP, passamos a ser uma unidade técnica dependente da SECTI e passamos da unidade técnica para a EPC. Em agosto de 2016, a EPC realmente foi decretada oficialmente a TV Pernambuco. Essa equipe que está hoje fazendo a TV Pernambuco, ela começou a ser formada em outubro, novembro de 2020, bem no meio das eleições de 2020. Então ela estava ainda se formando. Não teve condições de ser feita uma cobertura das eleições de 2020, meio de pandemia, toda uma dificuldade. Eu cheguei aqui em novembro. Eu fui chamada, convocada por Ivan para implantar o jornalismo na TV, junto com ele, claro. Então, a gente teve que, sabe, mato, a gente vai abrindo o mato, assim. Tava bem precária a questão da estrutura, porque por vários fatores. Porque uma emissora pública vai sucateando mesmo, porque é difícil, inclusive, de ter muitas gestões mudando, difícil de você conseguir, né, acompanhar, digamos, a revolução tecnológica, né? Mas ainda assim, com a pouca estrutura que a gente tinha, a gente foi adaptando, foi melhorando daqui, melhorando dali e implantando aos poucos o jornalismo. Como eu falei, a gente primeiro implantou Notícia da Hora. O jornalismo foi implantado em fevereiro de 2021 com Notícia da Hora, que é um boletim diário, passa várias vezes ao dia. E depois, somado tudo com uma estrutura mais ou menos de um programa mesmo jornalístico, o Repórter Pernambuco, que está completando um ano. Então, a gente tem uma estrutura bem enxuta aqui de jornalismo, mas é uma estrutura que dá para a gente fazer o básico, pelo menos, e às vezes se arriscar um pouquinho. De equipe de reportagem, nós temos uma equipe pela manhã e uma equipe à tarde. Assim como na equipe de reportagem, a gente também tem 1 para 1, digamos assim,
nos outros turnos, né? No turno da manhã e no turno da tarde. Uma equipe para edição de imagem, edição de texto, né? Produção. E a gente conta também com um apoio dos estagiários, né? Que a gente tem também aqui, a gente tem essa dinâmica de ensinar. Por ser uma emissora pública, o nosso maior desafio é a gente trabalhar a pauta que interessa à população, levando essa informação com qualidade, né? Como a gente é público, a gente tem toda uma dificuldade de qualquer instituição pública. A gente não compra equipamento, a gente não contrata pessoal na hora que a gente quer, da forma como a gente quer. A gente tem essa limitação, que é uma limitação da lei mesmo, e que faz com que a instituição pública, seja ela qual for, ela tenha que ter responsabilidade, né? A gente trata com dinheiro público, então a gente também não pode contratar de qualquer forma. Isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade para melhorar nossa estrutura de forma mais ágil. Mas ainda assim a gente, com criatividade, tem feito muita coisa e temos conseguido há 2 anos implementar programas que antes não tinham. Por exemplo, o jornalismo. Não fazia 20 anos que a gente não tinha jornalismo diário aqui na TV Pernambuco. A gente estreou o Repórter Pernambuco, que é um programa com 15 minutos de duração, 13, 14 minutos de produção, que não é fácil fazer diariamente com 2 equipes apenas de reportagem. De imediato, a gente teve que parar e fazer um planejamento. Isso não é somente a TV Pernambuco. Toda a televisão ela precisa fazer um planejamento. E discutir como vamos abordar esse período eleitoral, como vamos abordar essas eleições, de forma que a gente possa ajudar as pessoas a escolherem o voto delas, mas de forma imparcial, ou seja, sem envolvimento. Então a gente pensou, vamos priorizar o que pode fazer diferença e pode ajudar o eleitor até o dia do voto, até o dia das eleições. A gente colocou todos os dias, virou uma regra nossa, um compromisso nosso. Todos os dias, até a sexta-feira anterior ao primeiro turno, colocamos diariamente notícia a respeito das eleições. Todos os dias. Dentro da nossa realidade atual, como uma emissora pública, para a gente, essa retomada, a gente está começando a acreditar que ela pode novamente voltar a ser uma grande emissora. Não como antigamente, mas melhor. Voltada para o jornalismo, que eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Esse jornalismo que a EPC está fazendo agora é um jornalismo muito bonito, porque é a era, né? Internet. Então, tem muita forma da TV Pernambuco chegar na casa das pessoas. O jornalismo que a gente tem que praticar é o jornalismo serviço, em que a gente preste serviço à população, né? Onde ela consegue ir a um hospital, onde ela consegue tirar um documento, onde ela tem acesso ao serviço Y. Ou seja, eu acho que esse jornalismo ele se enquadra mais, não só no nosso estatuto, mas na infraestrutura que nós temos, né? Na pauta que temos que defender. Eu acho que a perspectiva da TV pública, de uma maneira geral, que tem um caráter muito educativo e um caráter cidadão muito forte, isso ajuda, inclusive, a tratar de pautas que muitas vezes não passam pela TV comercial. A gente, praticamente todos os dias, nós tínhamos uma gravação, uma tomada, um assunto que a TV Pernambuco estava cobrindo. Esse leque de pautas mais amplo e mais cidadão do que a TV comercial às vezes não consegue alcançar, esse eu acho que é um diferencial da TV pública. Todos os meios de comunicação, na verdade, eles são instrumentos imprescindíveis dentro de uma democracia, nessa construção, né, junto ao cidadão, do controle do que se passa na gestão pública, no espaço público, na sociedade. São os olhos do cidadão,
né, em todos os locais, olhando, fiscalizando o poder público, fiscalizando o funcionamento das instituições. Quando se trata de um veículo de comunicação pública, né, de que tem esse compromisso público, que é financiado também com recurso público, essa responsabilidade ela aumenta, no sentido de que não pode haver um desvio do olhar que não seja o bem comum, a construção desse sentido de uma coletividade. Os meios de comunicação estruturadores da sociedade, eles mais do que nunca são fundamentais para a formação do senso crítico do cidadão. Toda eleição ela é uma guerra de informações. Ela se passa, né, por meio, o cidadão faz a sua escolha, ele toma as suas decisões, sobretudo a partir das informações que ele recebe numa conjuntura de tensionamento. A desinformação, com certeza, foi o grande desafio, continua sendo, porque ela, além dela impactar nos serviços da justiça eleitoral, ela ataca fortemente a credibilidade de um sistema que já foi testado, retestado e nunca foi comprovado fraude nesses 26 anos de utilização das urnas eletrônicas. Nós sentimos isso antes do processo eleitoral, com desinformação com relação ao cadastramento de eleitores, a inscrição de novos eleitores, quantas isso impactava no nosso atendimento. Era uma fake news que circulou muito fortemente e que impactou no nosso atendimento. E ali nós tivemos, digamos assim, um teste mais sério sobre o impacto que ela teve já nas eleições desse ano. Então observa que essa interferência nesse cenário que nós temos vivido, ela é em multicamadas. Então a gente tem essa camada dos jornalistas, dos ataques aos jornalistas, do cenário de desinformação, das diversas campanhas de descredibilização, não só dos veículos de comunicação públicos, como também dos veículos de comunicação comerciais, mas a gente tem uma camada mais profunda de interferência do Estado na própria estrutura organizativa dos sistemas de comunicação público. E isso é gravíssimo. E quando você tem um meio de comunicação público que pode transformar essas informações em algo factível, abrangente, com um compromisso de fato do fundamento da comunicação pública, que é olhar os dois lados, da construção do bom jornalismo, da boa notícia, isso ajuda na formação do que a gente chama da agenda da eleição. Toda eleição ela tem os temas de pano de fundo, que são as principais preocupações da sociedade, do eleitor naquele momento. Então, uma comunicação pública que vem para contribuir com a visão do cidadão sobre esses temas, mostrando como estamos hoje, o que é que podemos melhorar em relação a cada uma dessas áreas da sociedade. Então isso é fundamental para que a escolha do cidadão ela aconteça de forma menos enviesada, com mais elementos que ele possa utilizar para tomar sua decisão de forma mais estabelecida, né, com menos desvios daquilo que é de fato o interesse público. Essas eleições são as eleições gerais, então o eleitor tem que escolher 5 pessoas, 5 nomes, o que já torna tudo muito mais difícil e mais complexo. Então a gente procurou explicar para o eleitor como ele deve escolher os candidatos deles, como ele deve avaliar, né, aquela posição. A TV pública consegue fazer esse diferencial, de trazer temas que muitas vezes não estão no foco da TV comercial, que é legítimo, ela tem um foco próprio, ela tem um foco que é bem delimitado. A gente estava lá tratando de temas que vão desde acessibilidade, como eu tinha te falado, que é um tema importantíssimo em qualquer situação, mas também estava falando sobre detalhes de como a bandeira tem que ficar na rua. Ou seja, esse tipo de informação, ele empodera o cidadão. A gente colocou as equipes de reportagens nas ruas, a gente entrou com boletins durante todo o dia, desde as 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A partir das 5 horas da tarde, entramos com entradas ao vivo, direto do TRE, né, com a nossa apresentadora, lá trazendo
ali o quente da apuração, todo o break que tinha do programa De Olho no Voto da TV Cultura, a gente entrava com Nice lá, com a apresentadora. Então a gente fez essa cobertura especial no dia, para no dia seguinte, que era a segunda-feira, a gente trazer um Repórter Pernambuco, que é o nosso programa diário, todo especial de eleições. Antes do dia da eleição, nós tivemos uma visita técnica da equipe da TV, onde ela foi ver o local onde seria feito. No dia da eleição a gente tem 5 entradas ao vivo para a imprensa, com boletins de ocorrências e passando como é que está sendo o dia de eleição. A equipe já foi antes, preparar, saber onde era o ambiente, preparar o cabeamento das câmeras, da transmissão via internet, para deixar tudo pronto para que no dia da votação toda a parte técnica tivesse ok. E no dia, a equipe de reportagem lá presente o dia todo. Nós somos afiliados a 2 emissoras, a TV Brasil e a TV Cultura. No domingo das eleições, bom, com relação às nossas matérias diárias que a gente fazia, todas elas foram, acho que quase todas, foram reexibidas nas redes nacionais, tanto na TV Brasil quanto na TV Cultura. A gente tem essa comunicação diária com eles e a gente manda material, eles pedem muito nosso material, justamente porque tem esse tom de serviço, então serve para todo mundo, né? E se tem um tom de serviço, serve para quem é de Pernambuco e serve para quem é do resto do país. Então nossos boletins, nossas matérias foram reexibidas nas 2 redes. Isso sem sombra de dúvida, porque a gente tem retorno disso. E no dia da eleição, a nossa programação estava com a TV Cultura, né? O domingo fica com a TV Cultura no horário em que a gente estava entrando ao vivo. Então a gente ficou entrando nos breaks e meio que alinhado com o programa De Olho no Voto da TV Cultura. Para o segundo turno foi o que a gente fez. A gente repetiu essa questão do ao vivo no dia das eleições, a partir da apuração, com as equipes de reportagem na rua, mas como já facilitou, reduziu o número de candidatos, que na verdade aqui em Pernambuco foram candidatas pela primeira vez ao governo do estado, a gente fez entrevistas a respeito de temas que nós escolhemos previamente, temas que tenham também interação e que façam diferença na vida do pernambucano que mora lá no interior do estado, no sertão, no agreste, porque o nosso sinal da TV Pernambuco, ele é o único que tudo que a gente passa aqui no Recife, ele passa igual no sertão. Deu certo e a gente conseguiu fazer uma cobertura das eleições 2022, eu acho que da melhor forma possível, como não se via há muito tempo aqui na TV Pernambuco. Mas o maior lucro do Estado na comunicação pública é o resultado que ela pode alcançar junto à população. Chegar à população com educação, com cultura, com defesa da democracia, com defesa do meio ambiente, com uma mensagem de igualdade de gênero, de respeito aos diferentes, ou seja, e gerar debates sobre a importância da democracia, das instituições, de respeito às instituições, somente nesse momento tão difícil, gerar debates de respeito à figura humana, independente do que ela pense do ponto de vista sexual, religioso, sabe, até de futebol. Ou seja, o respeito ao próximo, a gente tem que estar todo dia dizendo aqui, está na Constituição, nós precisamos respeitar. Então, eu acho que esse é o retorno que a TV pública tem que dar. O meu papel aqui é fazer com que ela tenha o máximo de audiência, fature o máximo de dinheiro para pagar a conta e ter mais gente trabalhando e dar ao Estado, à população, esse retorno político, mas não político partidário, político no sentido amplo da palavra. As emissoras públicas, desde o processo da Constituinte, elas têm uma função de complementar a comunicação social no país, tá?
No capítulo 5º da nossa Constituição Federal, a gente tem um princípio básico do direito à comunicação no país, né, que é o princípio da complementaridade dos sistemas de comunicação. Então, segundo a Constituição, a gente tem que ter uma comunicação comercial, o sistema de comunicação estatal, que serve para dar publicidade aos atos das instâncias do Estado. Um terceiro eixo, que é o da comunicação pública, que visa a produção de conteúdos voltados para o cidadão e para a cidadã, com base em princípios como autonomia, independência, ética, que é mantido com recursos públicos do Estado, porque são recursos que fazem parte das contribuições que nós, enquanto sociedade, também, né, fazemos ao Estado por meio de impostos e etc., mas que tem que ter autonomia do Estado. Ou seja, não pode servir para fazer publicidade dos atos do Estado. Tem que ter o foco no direito à informação, no direito ao conhecimento e no direito à comunicação desses cidadãos e cidadãs. Então, é uma comunicação que efetivamente serve para o empoderamento da população. Os meios de comunicação estruturadores da sociedade, eles mais do que nunca são fundamentais para a formação do senso crítico do cidadão, porque ele tem nos meios de comunicação essa referência de fato real, aquilo que pode ser checado, investigado e colocado para o cidadão dentro dessa relação de transparência. Então, uma TV pública, ela tem esse compromisso redobrado. Nós somos uma emissora pública ligada ao governo do Estado, mas em momento algum, isso é importante que se diga, teve qualquer interferência nas notícias do governo do Estado, no que a gente poderia falar, do que a gente deveria fazer. Em momento nenhum tivemos nenhuma interferência. Então é interessante isso. Isso é uma coisa muito boa também, de se dizer que a gente tem essa autonomia para a gente fazer o nosso trabalho com qualidade e sem interferência, sabe? Houve sim um aumento significativo da produção de material de eleições. Eu digo a você que eu acredito que, no mínimo, 30%, chegando até mesmo a 70% em alguns dias, só de eleições. Os programas da sexta-feira anterior às eleições e os programas da segunda-feira posteriores à eleição também foram exclusivos do tema. Então, a gente aumentou bastante a nossa produção. Então, a comunicação pública, digamos assim, é um caminho do meio. É um local onde o cidadão pode ir lá, consulta, pega a informação de forma mais pura, menos enviesada, se apropria disso e toma a sua decisão. Eu espero mesmo que a gente tenha ajudado o eleitor, né, nessa escolha, tenha ajudado o eleitor durante esse período para entender o processo eleitoral. Eu acredito que a gente conseguiu cumprir, sim, o nosso papel dentro do que foi proposto, sabe? A gente fez tudo que a gente pensou, a gente executou e com um pouquinho mais. Então, eu acho que a gente conseguiu, sim, atingir nosso objetivo, principalmente como emissora pública, que deve levar informação de qualidade, imparcial e dentro, né, das nossas possibilidades. Então, é preciso dar voz não só aos candidatos e candidatas em uma corrida uns contra os outros, mas é preciso dar voz às pautas desses candidatos e candidatas. O que é que estão propondo? Qual é a agenda política? Como ela se vincula ao contexto social no qual ela é apresentada? Isso porque o jornalismo de uma emissora pública, ele pode sair daquela cobertura meramente factual e de jogo que as emissoras comerciais muitas vezes fazem. Então, a gente vai ver numa cobertura política, numa emissora comercial, muito possivelmente a cobertura do segundo turno sendo feita a partir da agenda de Jair Bolsonaro e da agenda de Lula, da agenda de Raquel e da agenda de Marília, das alianças que cada um tem. Mas, muito possivelmente, se você perguntar para as pessoas quais são as pautas políticas que eles viram nessa cobertura, o que é que Raquel está propondo, o que é que Marília está propondo, né?
Qual é o projeto de desenvolvimento econômico de Jair Bolsonaro? Qual é o projeto de desenvolvimento econômico de Lula? As pessoas talvez não consigam extrair isso, né, de uma cobertura de jornalismo comercial, mas isso é uma obrigação das emissoras públicas, dar essas bases que servem, né, essas bases são as informações que servem como bússolas orientadoras do agir da população, que a informação no final das contas é isso, né? Ela nos orienta a que caminhos a gente vai seguir de forma consciente. Então a emissora pública ela precisa velar por um jornalismo crítico, plural, contextualizado e a serviço efetivamente da população. Eu acho que um dos grandes ganhos mais recentes da TV Pernambuco foi ter retomado sua produção jornalística. E esse é um desafio que boa parte das emissoras tem. Porque produção jornalística requer gente, requer estrutura de deslocamento para que você vá até o local. E a TV Pernambuco, tendo retomado essa produção jornalística, dando um tom independente, plural, né, a essa produção, isso já é um grande ganho. Agora, obviamente, é algo que requer não só da equipe, tá? Mas requer da sociedade civil o controle social para que essa estrutura, para que esse espaço, enquanto espaço político, ele permaneça existindo com autonomia e independência, independentemente de quem estará à frente do executivo no estado de Pernambuco.